E assim, Cris, você, acho que a gente quase não falou da tua carreira de professor. Como que você entrou nesse ramo da saúde? E aí eu queria que depois você fizesse um paralelo, o quanto que a tecnologia está impactando na saúde e vai impactar. Porque eu sou bem leigo, mas essa história de blockchain, essa história de você ter a sua vida e com um histórico ali, onde qualquer doutor no mundo inteiro consiga acessar isso, né? É, Ou até mesmo, eu tinha visto, cara, não lembro aonde, mas a própria telemedicina, né? sim. Com Atende doc. Ó, inteligência. telemedicina. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Que você fala ali os sintomas para uma Uhum. inteligência artificial, não necessariamente para um humano, e baseado ali naqueles. Ele vai te dar talvez alguns sugestão. diagnósticos, né? E até os doutores, né, cara? O doutor do clínico geral ali que não é especialista, pode ser que num futuro aí ele também tenha dificuldades, né, na questão de emprego. Como que é aí? Como que é a tua visão? Tá, vamos lá contar a história do negócio. Temos mais 2 horas aí. Como que é o nome da sua esposa? Dona Priscila. Ô, Priscila, aguenta aí. Libera aí, libera. Ah, É o seguinte, o que me levou para a saúde é um fato bem inusitado. Na verdade, nem foi um desejo de fazer um curso da saúde. Eu morava em Campo Mourão, queria sair de Campo Mourão. E aí eu prestei biomedicina. E quando eu fiz isso, eu falei, cara, depois eu vou fazer medicina. E acabei gostando do curso, que é um curso que forma profissionais para a área de laboratório, de análises clínicas, que é o pessoal que cuida dos exames, e segui a minha carreira por aí. Então, quando eu terminei a faculdade, eu tinha um caminho que era ou ir trabalhar em um laboratório ou montar um laboratório. E montar um laboratório é muito caro, eu não tinha dinheiro. E no meio da faculdade eu perdi meu pai. E foi por uma doença do coração, foi um infarto. Falei, cara, eu quero resolver esse pepino. E aí eu fui para o INCOR em São Paulo estudar imunologia de transplante, né? Fiz a prova, esses programas, eu falo, fui, não é que você pegou a mala e foi. É um programa super concorrido e quando eu prestei a prova lá, era 50-1 para entrar. Eu passei em primeiro lá, em segundo na Unicamp, que era um pouquinho menos de 50-1. Escolhi o INCOR e fui para lá estudar e fiz uma especialização em imunologia de transplantes lá na USP. E segui esse caminho acadêmico de pesquisa e tal, não sei o quê, né? Quando eu terminei a especialização, eu fui trabalhar. No meio, antes de terminar, eu falei, cara, eu preciso arrumar dinheiro, né? Porque estava pesado para minha mãe, professora. Cara, não dava. E aí eu arrumei um plantão no Instituto da Criança, na frente mesmo do meu tudo complexo HC, né? E eu fazia o plantão das 7 da noite às 7 da manhã. Aí saía, pegava um metrô, ia para casa, tomava um banho, um café. 8h30 eu estava no laboratório de novo e ficava até 6 horas da tarde. Daí que eu ia para casa descansar, no outro dia era tudo de novo. E assim foi, porque precisava render o dinheiro. Quando terminou, eu fui trabalhar numa outra área, depois fui fazer especialização, enfim. E entrei numa multinacional, quando terminou o meu mestrado. Terminou o mestrado, acabou, eu tinha uma bolsa, não tinha mais dinheiro, falei, cara, eu preciso trabalhar de novo agora na área, eu quero mexer com coisa. Fui para uma multinacional. Uns 2 anos de multinacional, ela foi incorporada por uma maior, e na maior tinha 2 pessoas que já faziam o que eu fazia na menor, então eu fui dispensado. E aí eu fui para academia, falei, agora eu quero dar aula. E aí eu me encontrei na academia, dando aula. Falei, cara, é disso que eu gosto. Só que eu morava em São Paulo e dava aula em São Bernardo do Campo. É mais ou menos como se a gente tivesse que ir à distância, sei lá, quase Maringá, na Grande São Paulo. Eu pegava um busão 5 horas da tarde para chegar às 7h30 da noite na universidade. Então eu saía da minha casa, andava um monte de quadra, pegava um busão, ia até o metrô, do metrô eu ia para uma outra estação e lá eu pegava um outro ônibus que ia até São Bernardo. Eu saía de casa às 5 e pouco e voltava para minha casa quando terminava assim 2h30 da manhã, era mais ou menos a hora que eu estava chegando. E no final do mês a conta não batia, eu sempre estava devendo, eu ganhava mais do que eu gastava. Mas foi. E aí eu acabei indo para uma outra multinacional e as coisas começaram a melhorar e foram andando. Você já tem experiência e tudo mais. E aí eu acabei vindo para Curitiba para ajudar um amigo meu a montar um laboratório. Né? Eu fui como diretor técnico científico. Então a saúde, as coisas de inovação sempre tiveram por ali.
né? Porque eu mexia com virologia molecular e sequenciamento genético. Nossa. Ou seja, é tecnologia, tudo de alta tecnologia, né? Sim. Então, eu sequenciei lá parte do genoma do HIV, por exemplo, que era a minha tese de mestrado. Depois fiz isso no doutorado com HPV e o HIV, são vírus aí, outro dia a gente fala disso. E acabei vindo para o mundo do empreendedorismo por conta da PUC, que tinha a agência de inovação, e quando eu cheguei lá, eu fui descobrir, falei, cara, o que é isso? Eu quero ir lá ver. E eu vi os caras fazendo mesa virtual de anatomia, projeto de inteligência artificial para análise de imagem neurológica. Eu falei, porra, isso é animal. E comecei a beber dessa água lá mesmo, em Curitiba. E depois a gente veio para Londrina. E aqui em Londrina, foi um tempo, porque não conhecia ninguém, foi um tempo da gente se adaptar, e eu sempre levei para essa área. E de uns 4 anos para cá, eu comecei fortemente a investir nesse conhecimento de tecnologia em saúde, porque eu já transito, tenho toda uma base acadêmica dentro disso. Falei, cara, e mexo com as startups, e mexo com o negócio, obviamente que a gente consegue dar uma mentoria para uma startup do agro, mas hoje eu tento seguir mais teu know-how, né? para a área da saúde. Então, estava lá em Curitiba, no programa da PUC, mentorando startups de saúde. Estava, agora há pouco, antes de vir para cá, dando aula para os alunos de medicina para criar startups de saúde. Então, a gente está sempre ali. Legal. E o impacto disso é assim, gigantesco. De manhã, a minha palestra no Mundial de Telemedicina foi sobre hubs de saúde. Para onde eles vão? E não dá para dizer para onde vai sem falar as tecnologias. Então, a blockchain é uma que ajuda você a monitorar a veracidade, a estruturar dados. E na saúde a gente tem muito dado. A gente tem a Z-Health do Pedrão. Z-Health, primeira blockchain de saúde do Brasil. Nasceu aqui em Londrina. Como que ele tá? Cara, tá bem. Ouvi tá falar fudido. que ele ia para Israel, alguma coisa. Não, é que eles participaram do programa. Né? O programa que eles participaram era um programa de aceleração internacional de uma das maiores farmacêuticas do mundo. Tinha 200 startups e eles ficaram entre as 4 que foram. Estão lá ainda com a GSK, estão andando. Com os desafios de startup, não ficaram milionários ainda, mas estão andando. E aí eu fui para esse lado, e blockchain é uma coisa, cirurgia robótica. A gente tem em Londrina um dos principais centros de cirurgia robótica do sul do Brasil. Quer dizer, do jeito que está esses braços do microfone aqui, o robô opera. E o médico fica num console à distância, mexendo com a mão. Quem faz o movimento é a pinça que o médico coordena do joystick. Com isso, a pinça, quando faz, não treme, não erra, ela vai precisa, porque ele tem num visor tudo dimensionado e com os cortezinhos de milímetro para ele fazer. Nossa. E daqui a um tempo não vai nem precisar desse médico, né? Então, Talvez, tem alguma coisa É. assim. A tecnologia, e isso é importante, eu vou pegar sua deixa para isso, ela não substitui ninguém, ela ajuda você na tarefa. Esse é o lance. Então sempre vai ter médico, sempre vai ter biomédico, sempre vai ter todo mundo, a gente também. E a tecnologia, ela vai ajudar no processo. Então, se aquilo ali não treme e é mais preciso, eu coordeno daqui. É massa isso. Massa A pra gente tem um caramba. programa de inteligência artificial. E quantas pessoas não morrem, né, Cris? Talvez por um erro. Cara, olha médico, só onde ali, vai alguma- o troço maluco. O cara bota uma câmera HD no campo de cirurgia e filma a mão do médico fazendo o movimento da cirurgia, abrindo, juntando as coisas, cortando as coisas. E aí, a câmera capta o movimento, traça umas linhas de movimento da mão e calcula depois o quão foi preciso o movimento da mão do médico no ato, e ela consegue dar uma dimensão se o paciente vai recuperar mais rápido, se ele vai ter um pós-operatório mais difícil. Isso está feito em Stanford, e a gente tem em Harvard, a gente teve uma palestra com o cara que faz isso, usando videoconferência. Ele lá, brasileiro, o cara coordena essa linha de pesquisa, isso ele usa para a NASA para atender astronauta Caramba. na estação espacial. Brasileiro que tá. Esse é o nível da coisa. Você fala assim, eu quero ser protagonista disso, então eu preciso trazer e fazer isso no Brasil. E a gente tem formas, recursos e gente para fazer. Então a tecnologia em saúde está assim, e vai de coisas até mais simples. O meu relógio já apitou e mandou eu levantar porque eu estou muito tempo sentado. Olha o nível do coisa, ele sabe que eu estou muito tempo sentado.
e ele já fez um prrr, e apareceu um hominho fazendo polichinela, falou assim, você precisa levantar porque você está muito sentado, há muito tempo sentado. É isso, tá andando no braço. Se eu apertar aqui, ele vai dar meus batimentos cardíacos. Monitorando. Ele já disse que o meu sono essa noite foi ruim, porque eu acordei 2 vezes e ele monitorou. Você se mandar despertou... calar a boca, ele cala? Não cala, ele não fala, entendeu? Porque se falar, ele dá ordem. Então é nesse nível que a coisa tá. Isso é saúde. E a gente está melhorando esses dispositivos para monitorar. Daqui a pouco o cardiologista pode estar vendo em tempo real uma central de análise de variação. O que isso faz? Antes de eu infartar, já a ambulância já vem na porta. O médico chega ali e fala, oi, vim aqui te atender. Fala, mas eu tô bom. Fala, não, o senhor vai infartar em 3, 2, 1. Fibrilar! É verdade, a gente brinca, mas é verdade. Uma das maiores causas de morte no acidente vascular cardíaco é o tempo que leva entre recolher o paciente e levar para uma unidade de atendimento. A gente precisa diminuir esse tempo. E aí a gente consegue salvar as pessoas, entendeu? Então imagina, se tá monitorando em tempo real, cara... Pois é. Não, você tá louco. Até chipar o cidadão. As alunas Muito da medicina legal. lá em Curitiba, o projeto delas é fazer o seu prontuário único, mas dentro de um chip por subcutâneo. Você se tribuchou lá, não consegue falar pro médico o seu tipo sanguíneo, quem é você, ele vem com um leitor de coisa, faz pam, pronto, já aparece. Cristiano, isso. Cara, olha isso, que evolução. Então, assim, cara, um aluno pensou, falou, dá pra fazer? Eu falei, dá. Virou, professor, você chipava? Na hora, velho, pode pôr no chip. Mas tem um monte de gente que não. Então você tem um processo, tem coisa que vai mais rápido, coisa um pouquinho mais devagar, mas é sem volta. Sem volta. Eu acho que tá Caramba. cada vez mais rápido, né? Essas coisas. Cada vez mais rápido. Você via, quando eu era moleque, você falava disso, de robô, disso. Hoje parece que a cada 3 meses você já tem uma novidade que parece que demoraria 50 anos, né, meu? Justamente. Acho que aí. os dados estão se juntando, o Tudo, mundo cara. está se juntando. Não, né? agora é a era... Que país, da... assim, Cris, se destaca nessa questão de saúde? Israel é ponta, a Alemanha tem um Vale do Silício da saúde poderosíssimo, o Chile tem uma integração de dados em saúde e resposta rápida, muito boa. Estados Unidos, Austin está se tornando o Vale do Silício Saúde nos Estados Unidos, então a gente tem muita iniciativa, muita coisa surgindo por lá. E Inglaterra também tem Londres tem um braço forte de tecnologia em saúde, então você tem esses lugares que andam. E o Brasil também tem alguns centros com muita tecnologia em saúde. O Dr. Nicolelli coordena um centro no Nordeste de neuro, pesquisa com neurotransmissores, inteligência artificial, em parceria com a Universidade de Duke, e eles já conseguiram fazer o macaquinho lá nos Estados Unidos, mandar ondas e o braço mecânico mexer aqui no Brasil. Olha isso. Sacou? Aí você fala, onde vai isso? Céu. Cara, vai assim, você bota um chip no teu cérebro, bota uma prótese no teu braço e ela mexe igual se fosse seu braço. Porque o artificial, ele não tem o mesmo movimento do natural. Aí ele vira natural, né? Então você avança nesse sentido. E no sentido de prótese, a gente está experimentando novos materiais, né? Eu tenho uma super amiga, Janaína, que tem uma startup de bioimpressão 3D, que hoje ela já imprime células humanas. E mais ali na frente a ideia é a gente fazer órgão a partir da impressão. Então você acaba com a rejeição e tem uma oferta que não precisa mais esperar uma pessoa morrer ou um doador em vida, né? Então você... Cara, a medicina vai... Nossa. A medicina sempre foi assim, né, cara? Mas, não, Acho que é a medicina é o impressionante. setor com mais avanços, né? Cara, tem muito avanço. que quem é leigo... Eu sou um também. bundão, É, né? não, Mas cara, tem muito avanço, mas mesmo assim é um setor tradicionalíssimo, né? Para você colocar determinadas coisas ainda é complexo. Não é todo mundo que aceita. Por exemplo, lá na multinacional que eu trabalhei, a gente fazia um teste mais moderno que tinha uma precisão de 90% para diagnóstico de câncer de colo de útero. Os caras no Brasil não queriam usar. Usa o teste de 1920 que tem 50% de sensibilidade. E é uma briga de mercado, de reserva de profissão, de ego, política, tudo isso está no meio. Por isso que eu digo, as pessoas boas têm que se juntar. Tem indústria, tudo custa caro para a indústria gerar. Não adianta, cara. Como é que você faz um robô? Você acha que é barato? Não. Então a gente tem que equalizar esse processo todo, né? E fazer o dinheiro chegar onde tem que chegar.